Existem diversas opções de fundos imobiliários disponíveis no mercado. E saber escolher quais desses ativos deverão compor uma boa carteira de investimentos é fundamental para que você possa ter os melhores resultados. Pensando nisso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês da prática como que eu montaria a minha carteira de fundos imobiliários caso eu estivesse começando a investir no dia de hoje. Então, pessoal, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com amigos e família e também se inscreva no canal para que o nosso canal continue crescendo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Primeiramente, se você não sabe o que é um fundo imobiliário é um fundo de investimento da renda variável que foca em investir justamente no segmento imobiliário. De maneira bem simples, pessoal, são fundos de investimento que investem em imóveis. E existem basicamente duas maneiras desses fundos investirem nesse setor. Na primeira delas, o fundo ele é literalmente dono de imóveis. Então ele bota para construir imóveis ou ele compra imóveis e ele tem lá o seu portfólio. E aí ele coloca esses imóveis para alugar e a renda desse fundo ela vem justamente do pagamento desses aluguéis. Para esse tipo de fundo que é dono de imóveis, a nomenclatura é fundo de tijolo. Já na segunda maneira, esses fundos eles não compram imóveis para alugar. Na verdade, eles compram títulos de dívida do segmento imobiliário, chamado CRI. TRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Qualquer pessoa que adquirir um desses CRIs está financiando atividades nesse setor. E é exatamente isso que os fundos imobiliários fazem, que são os fundos imobiliários chamados de papel. Eles compram CRIs para poder financiar atividades no segmento imobiliário. E aí, posteriormente, eles recebem esses valores que eles investiram, atualizados, obviamente, com os juros. Agora que eu já expliquei os conceitos, pessoal, os fundos imobiliários são muito populares aqui entre os investidores no Brasil por conta de vários motivos, mas eu vou listar os três principais. O primeiro deles é porque, querendo ou não, você está investindo em imóveis. E a gente sabe que aqui no Brasil tem uma cultura muito forte de investir em imóvel. Quem não conhece aquela pessoa que sonha em ter um imóvel para poder colocar para alugar e viver do aluguel? E é exatamente isso que você consegue investir em fundo imobiliário, só que sem a parte negativa. Porque todos os meses você vai receber o seu aluguel, bonitinho na sua conta, mas você não vai precisar tratar com inquilino, você não vai precisar procurar inquilino para o seu imóvel, você não vai precisar executar contrato, elaborar contrato, fazer absolutamente nada nisso, porque existe uma empresa, que é a gestora do fundo, que faz toda essa parte administrativa para você, sem você precisar quebrar a sua cabeça. Você só está preocupado em receber a renda do seu fundo imobiliário. O segundo motivo é porque esse produto de investimento te paga renda todos os meses, renda mensal. Diferente de vários outros produtos da renda variável, como é o caso das ações, que pagam em regimes trimestrais, ou seja, a cada 3 meses, em regimes semestrais, a cada 6 meses, e até em regimes de 1 ano. Então você só receberia dividendos 1 ano. No caso dos fundos imobiliários, todo mês o dinheiro cai bonitinho na sua conta. E o terceiro motivo é porque é um investimento extremamente acessível. Você consegue, com pouco dinheiro, investir em fundos imobiliários. E quando eu falo pouco dinheiro, pessoal, é realmente pouco dinheiro. Existem cotas de fundos imobiliários que com menos de R$10 você já consegue comprar para no mês seguinte estar recebendo os seus valores de aluguel. Esclarecidos todos esses pontos, vamos agora montar a minha carteira de fundos imobiliários. Pessoal, estou aqui com a tabela que eu vou utilizar para fazer a triagem dos fundos imobiliários que vão compor minha carteira de fundos imobiliários. Pode ver que está vazio, também porque eu vou preenchendo durante o vídeo. Se eu estivesse começando hoje a investir, certamente eu utilizaria essa tabela e esses valores de referência, porque a chance de um fundo imobiliário estar de acordo com isso aqui e ser ruim, ela é muito mais baixa, entendeu? Então eu particularmente utilizaria. E aí, duas informações importantes sobre essa tabela. Primeiramente, como que eu cheguei nesses valores de referência e o que é que significam esses indicadores. Sobre isso, pessoal, tem um vídeo aqui no canal onde eu monto essa tabela, tá? Eu vou explicando destrinchadamente cada um desses conceitos aqui e vou explicando como é que eu cheguei nesses valores de referência. Então, recomendo fortemente que depois desse vídeo aqui, vocês deem uma passada nesse vídeo que eu vou deixar aqui na tela, porque lá o vídeo está extremamente completo. Eu vou explicar absolutamente tudo que eu utilizei de critério para poder escolher os ativos dessa carteira que eu vou montar hoje, tá? E a segunda coisa é que esses valores que estão preenchidos aqui, pessoal, se você já entende de fundo imobiliário, pode ser que você esteja olhando e dizendo, poxa, mas eu tenho fundos que não se encaixam em algumas dessas referências. Significa que esses fundos eles são ruins? E não, pessoal. Conforme você vai aprendendo, você consegue relativizar alguns desses valores. Consegue colocar tanto para menos como para mais, se assim você quiser, porque vai depender da sua estratégia de investimento. Mas, particularmente, para um iniciante que não entende, esses valores de referência são de fundos imobiliários que normalmente já estão no mercado há bastante tempo, fundos imobiliários que performam bem, entendeu? Fundos imobiliários que já são sedimentados. Então, por isso que eu coloquei
dessa maneira. Mas, esclarecidas essas situações, vamos agora passar para a análise dos ativos na prática. Para minha carteira, pessoal, eu quero diversificação. Então, eu vou escolher 5 fundos imobiliários de diferentes segmentos. Mas, Vitor, por que você quer diversificar? Você já ouviu aquele ditado que diz que você não deve colocar todos os seus ovos em apenas uma cesta? E o que esse ditado quer dizer, pessoal? Que caso aconteça alguma coisa com aquela cesta, o conteúdo dela, tudo, estará perdido. Então, o que seria muito mais prudente? Você distribuí-los em diferentes cestas. Porque caso aconteça alguma coisa com uma delas, os demais se mantêm preservados. E funciona exatamente assim nos investimentos. Quando você vai investir, você deve alocar o seu capital em diferentes produtos de investimento para que você possa diversificar e, consequentemente, diminuir o seu risco. Porque caso aconteça alguma coisa com algum produto de investimento específico, os demais se mantêm preservados e aí, consequentemente, a sua perda, o seu risco de perda, ele vai ser muito menor. E é exatamente isso que eu quero fazer com a minha carteira. A primeira forma de diversificar, pessoal, eu já falei para vocês. Lembram lá dos conceitos de fundos de tijolos e fundos de papel? Pois é, para minha carteira, eu vou escolher 3 fundos de tijolos e 2 fundos de papel. Mas, Vitor, por que 3 de tijolos e não 3 de papel? Por que não ao contrário? E isso, pessoal, diz respeito ao conhecimento de macro cenário econômico, de você entender um pouco a dinâmica da economia. Nesse momento, a gente está com tendência de baixa na taxa de juros. A taxa Selic, ela está diminuindo. E como os fundos de papel têm os seus pagamentos muito ligados à taxa de juros, quando ela vai diminuindo, consequentemente, os pagamentos eles vão ficando menores. Então, esse tipo de produto ele vai desvalorizando. E o contrário acontece com os fundos de tijolos. Como são fundos baseados em imóveis, conforme a taxa de juros diminui, os imóveis se valorizam. Então, nesse momento, se eu investir em fundos de tijolos, a minha chance de valorização ela é maior do que eu investindo em fundos de papel. Só que, de qualquer maneira, é bom você manter uns percentuais, porque isso é cíclico. Agora, a taxa Selic está diminuindo, então os imóveis vão se valorizando. Posteriormente, a taxa de juros pode voltar a subir, e aí, consequentemente, os fundos de papel se valorizam. Então, essa vai ser a primeira diversificação que eu vou fazer. 3 fundos de tijolos e 10 fundos de papel. A segunda diversificação vai ser dentro da classe de fundos de tijolos. Por quê? Porque existem diversos segmentos diferentes dentro dessa classe, pessoal. Existem fundos imobiliários que alugam seus imóveis apenas para shoppings, então seriam fundos de shoppings. Existem fundos imobiliários que alugam seus imóveis para escritórios, então seriam fundos de lajes corporativas. Existem fundos imobiliários que alugam seus imóveis para empresas do e-commerce, por exemplo, seriam fundos de logística. Então existem diversos tipos de subdivisões dentro dessa classe de fundos de tijolos e é exatamente isso que nós vamos fazer. Não são 3, cada um deles será de um segmento específico. E como é que vai funcionar a dinâmica, pessoal? Basicamente, eu vou pesquisar pelo fundo aqui no Investidor 10 e aí eu vou analisar as informações de indicadores gerais e fundamentalistas e vou comparar com esses valores de referência que eu pré-estabeleci. Se tiver tudo de acordo, eu vou preencher aqui na minha carteira e vou colocar qual segmento. Como eu já havia falado, os primeiros 3 são fundos de tijolos e o primeiro especificamente vai ser um fundo de logística que vai ser o GGRC 11. E a gente pesquisa pelo ativo, aqui estão as informações e é só comparar. Então, quantidade de imóveis, no mínimo 5. Descendo lá para a parte quase do final, tem aqui a aba, lista de imóveis. Então, pode ver que esse fundo ele tem vários imóveis. Ao todo, ele tem 18, então passa muito daquele valor de 5 que eu havia estabelecido. Vacância, que é a taxa de desocupação, tem que ser no máximo 10%. E essa informação a gente acha um pouquinho mais acima, em informações sobre o GGRC11. Tá aqui, vacância não tem nada porque é 0%. Então, também está de acordo. Patrimônio do fundo tem que ser no mínimo 1 bilhão, porque fundos com patrimônios maiores, obviamente, são fundos mais sedimentados no mercado. E está aqui, valor patrimonial, mais de 1 bilhão, então também está de acordo. Tempo de eficiência do fundo tem que ser no mínimo 5 anos. E essa informação você não acha de maneira tão fácil aqui no Investidor 10, mas você consegue achar no Status Invest. Então, se a gente for no Status Invest, pesquisar GGRC 11, descendo só um pouquinho, você já consegue identificar aqui, a data de início do fundo. Então, tá aqui, data de início do fundo, 11 de janeiro de 2017. Então, de lá para cá, tem, como eu já havia falado, mais de 5 anos. Então, também está de acordo. P sobre VP, vai ser uma métrica aí para dizer se o fundo está barato ou caro. Aqui a gente também encontra facilmente, 0,99. Nesse caso, o máximo seria 1,05, então também está dentro. Dividend Yield tem que ser no mínimo 8%, né? Que diz respeito à rentabilidade, o rendimento. Está aqui, o Dividend Yield 10%, então também está acima. E por fim, a liquidez diária tem que ser superior a R$1 milhão, porque
quanto maior for a liquidez, mais fácil fica de você negociar essas cotas se você estiver querendo comprar ou vender diariamente. Então tá aqui, ó, 1.330.000 de liquidez diária. Então também está de acordo. Estando tudo isso de acordo, eu vou e preencho o nome do fundo e coloco o segmento, que é o segmento de logística. Então tá aqui, ó, primeiro segmento, logística. O segundo fundo imobiliário também vai ser um fundo de tijolos, só que vai ser um fundo do segmento de shoppings, que vai ser o fundo MOL 11. E aí a gente faz a mesma comparação. Então vamos lá, número de imóveis tem que ter no mínimo 5. Então vocês já sabem que fica lá embaixo essa informação. E olhando aqui embaixo, ó, pode ver que ele tem mais de 5. Que ele vai ter 11, 12, 13, 14 imóveis. Então já passa daquele valor. Vacância tem que ser no máximo 10%. Novamente as informações a gente encontra lá em cima. Ó, vacância também. Esse aqui não tem. Patrimônio do fundo tem que ser superior a 1 bilhão. Aqui embaixo, ó, 1,55. Então tem mais de 1 bilhão. Tempo de existência tem que ser de no mínimo 5 anos. Você até consegue achar, olhando aqui no dividend yield dele, ó. Você coloca na média dos 5 anos, então pode ver que desde 2019. Então isso faz com que esse fundo ele tenha esses 5 anos, esse mínimo de 5 anos. E sobre VP tem que ser no máximo 1,05. Tá aqui novamente 0,92, então tá barato. A gente tem dividend yield no mínimo 8%, esse aqui tá com 9%. E a liquidez diária de no mínimo 1 milhão, ele tem 3,40 milhões. Então tá de acordo. A mesma coisa, a gente vai preencher aqui, ó, MOL 11. E esse aqui é de shoppings. Então a gente preenche. O terceiro fundo imobiliário é um fundo de renda urbana, tá? Então seria o HGRU 11. Pesquisando, comparando todas essas informações, pessoal, você veria que está tudo de acordo, tá? Eu vou fazer aqui rapidamente, só para a gente não perder tanto tempo. Mas está aqui, ó, imóveis, tem que ser no mínimo 5, ó. Pode ver que esse aqui só em São Paulo tem 46, então está muito acima do que de fato eu pré-estabeleci. Vacância dele, 1,30, tem que ser no máximo 10, então está dentro do que eu estabeleci. P sobre BP tem que ser 1,05, ele está 1,02. Dividend yield no mínimo 8%, ele está 9,53%. Liquidez diária no mínimo 1 milhão, ele está 3,40%. Então, no geral, é um fundo que também vai se encaixar. Então, a gente vai colocar HGRU11. Vamos dar aqui, HGRU11. E esse aqui é de renda urbana. Para os últimos dois fundos imobiliários, pessoal, que são os fundos imobiliários de papel, a dinâmica da análise funciona de maneira ligeiramente diferente. E por quê? Puxa na memória, quando eu falei lá atrás dos fundos de papel, eu falei o quê? Eles não têm imóveis no portfólio. Eles são proprietários de títulos de dívida do segmento imobiliário. Então a gente não vai conseguir achar essas informações de imóvel e de vacância na análise desses fundos. A gente consegue achar as demais, tá? Patrimônio, tempo de existência, os fundamentalistas, só que também de maneira um pouquinho diferente. Então, por exemplo, no caso do dividend yield dos fundos de papel, ele costuma ser maior do que os fundos de tijolos. Então é normal você ver fundos de papel pagando 12, 13, 14% ao ano, coisa que você não vai encontrar em fundo de tijolo. Mas, Vitor, o que é que a gente analisa então de específico no fundo de papel? E você analisa a característica da dívida, a natureza da dívida. Por quê? Pense comigo, investir em títulos de dívida, pessoal, é basicamente emprestar, de maneira bem assim, coloquial para vocês entenderem. Se você está investindo em um negócio que está dando dinheiro para empresas para que elas possam fazer seus próprios negócios, esse negócio que você investe, ele está basicamente emprestando, entre aspas, para essas empresas. E se o negócio é de emprestar para empresas, você quer investir em um negócio que empreste para empresas que a chance de calote ela seja mínima. Que sejam empresas sedimentadas, empresas grandes, empresas com bom perfil de pagamento. Então é isso que você analisa no fundo de papel. Existe inclusive uma subclassificação, que são os fundos de papel high yield e os fundos de papel high grade. No caso do high yield, a gente fala yield alto. Se o yield é alto, ou seja, se o retorno do empréstimo é alto, significa o quê? Que o risco é maior. Eu particularmente não invisto em fundo high yield porque eu não acho que compensa. Eu prefiro investir nos high grade, que emprestam para empresas que são muito mais conhecidas no mercado, que têm bons perfis de pagamento, e como eu já falei, a chance de calote é mínima. E para analisar isso, você tem que ter um pouco mais de paciência, porque você tem que analisar os documentos do fundo. Uma maneira fácil de você fazer isso é por meio do site Fundamentos. Então você indo lá no site Fundamentos, você vai ter uma abazinha que é pesquisar documento. Então pesquisa o nome do FII, eu pesquisei MXRF11, que é o maior fundo imobiliário do Brasil, fundo de papel.
e tem a aba pesquisar documentos. Quando você clica, ele vai lhe direcionar para vários documentos do fundo. E aí você vai analisar o relatório gerencial, que é um compilado de todas as informações do fundo, e lá você vai encontrar a aba das dívidas. Então vou dar aqui um zoom para vocês observarem. Mas podem ver, ó, que os devedores, ó, Açaí, a gente tem aqui Coca-Cola, Outlet, outro Açaí. Então, no geral, você vai vendo que são várias empresas que são conhecidas, empresas mais seguras. E aí, consequentemente, são fundos imobiliários que são interessantes de você investir se você quer um retorno um pouquinho maior do que os fundos de tijolo. É exatamente isso que você deve considerar. Ah, Vitor, mas eu não sei fazer essa análise aprofundada. Não se preocupe, pessoal, que investir é aprender, entendeu? Conforme você vai se capacitando, conforme você vai estudando, você vai ficando mais entendido do assunto para você conseguir tomar decisões melhores. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Eu não estou aqui para recomendá-los a comprar ou vender ativos financeiros, tá? Eu estou apenas mostrando como eu faria a escolha da minha carteira. E é justamente isso que eu vou fazer. Então, estamos aqui no site Investidor 10 novamente. E meu primeiro fundo de papel vai ser um fundo high grade que chama CPTS 11, tá? Todos aqueles indicadores estão de acordo. E como eu tinha falado para vocês, pode ver com o DY acima de 10%. Porque é um fundo de papel. Então, ó, isso aqui tinha que ser 1.05, está em 0.93. A liquidez dele é muito maior do que a dos demais, ó. Quase 10 milhões de liquidez. O patrimônio do fundo, 2 bilhões, então é um fundo bastante grande. Então pode ver que está tudo de acordo. E aí, ó, eu preencho CPTS 11 e aqui eu escrevo apenas fundo de papel, certo? E o último fundo da nossa lista é outro fundo de papel que chama BTCI 11. Então, mesma coisa, a natureza da dívida. Eu já fiz análise desses dois fundos, já li RI, eu sempre faço isso todos os meses, tá? Nas coisas que geralmente eu vou investir. Então, já comparei, como eu tinha falado para vocês, e tá aqui o último fundo, BTCI 11. Novamente, fundo de papel. E tá aqui, pessoal, a minha carteira de fundos imobiliários 100% montada, conforme eu falei que faria. 3 fundos imobiliários de tijolos e 2 fundos imobiliários de papel. Considerações finais sobre essa carteira que eu acabei de montar. Por que eu escolhi 5 fundos imobiliários? Porque particularmente para o iniciante, e aqui eu estou me colocando numa posição de iniciante, como se eu estivesse começando a investir hoje, eu acho um número máximo para você conseguir analisar com qualidade. Porque investir em fundos imobiliários, pessoal, não é apenas você sair procurando ou seguir recomendação das pessoas à torta e à direita e simplesmente escolher um fundo sem fazer análise. É você analisar. É você olhar indicadores gerais, é você olhar indicadores fundamentalistas, é você analisar as documentações, como eu falei, no site do RI, que é o de relação com investidores, onde constam todos os documentos importantes para você saber o funcionamento do fundo. É exatamente assim que você tem que fazer uma análise completa. Então, você tem que fazer essas leituras. Por isso que eu digo que 5 fundos imobiliários para um iniciante, para mim, seria um limite, porque você teria que estar exercitando esse tipo de estudo. Segunda consideração. Eu escolhi propositalmente 3 fundos de tijolos e 2 de papel para deixar o de papel em um percentual menor na minha carteira. Porque conforme eu já disse para vocês, nesse momento de queda de taxa de juros, para minha estratégia funciona muito mais estar mais posicionado em fundos de tijolos do que em papel. E aí, se eu fosse investir, eu colocaria o mesmo valor em todos os fundos. Então, por exemplo, se eu tenho R$500 para investir em 5 fundos imobiliários, eu investiria R$100 em cada um. Fazendo isso, o meu percentual de fundos de tijolos pode ver que fica superior ao meu percentual de fundos de papel. Justamente como eu falei, que se encaixa na minha estratégia. Terceira e última consideração. Pessoal, todos os ativos financeiros que eu trouxe aqui nessa carteira, eu particularmente investiria ou invisto. Porque dos 5 que eu trouxe, 4 estão na minha carteira. E eu vou colocar inclusive aqui para que vocês possam visualizar. O único que eu não estou posicionado na prática é o BTCI 11, porque eu já estou muito bem posicionado em outros fundos imobiliários de papel que performam tão bem quanto ele. Mas se eu estivesse começando hoje, certamente colocaria na minha carteira. Como eu já falei, o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês a minha experiência, a minha trajetória no mundo dos investimentos. E eu quero ser o mais transparente possível com vocês. Eu fiz isso nesse vídeo e também eu gravei outro vídeo que eu vou deixar aqui na tela, que é montando uma carteira de ações, as quais eu também tenho na minha carteira. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com amigos e família e também de se inscrever no nosso canal. O nosso canal cresce todos os dias e eu quero agradecer muito por você estar aqui junto comigo. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.